Bom dia para todos vocês que sempre têm nos acompanhado aqui com a nossa leitura do Alimento Diário. E nós continuamos na série A Igreja, Coluna e Base da Verdade. Estamos no volume 6, que tem por título A Era dos Sete Espíritos. Hoje, terça-feira da segunda semana, vamos desfrutar do título O Significado Espiritual do Fenômeno da Aurora. A leitura de hoje está simplesmente fantástica. Que se a gente voltar na primeira semana lá na página 9, vai ter um gráfico, que mostra ali a aurora, a posição do Sol com relação à linha do horizonte, e a aurora. E hoje nós vamos falar um pouco mais sobre essa aurora, Por quê? Porque a aurora ela traz discernimento com respeito à volta do Senhor. Ela nos traz uma clareza e a palavra profética tem nos revelado coisas maravilhosas com respeito a isso. O próprio Jesus lá em Lucas, ele falou, que o povo ali na época conseguia entender as coisas relacionadas ao céu, à terra, aqueles fenômenos, aquelas coisas, mas não conseguia perceber os sinais dos tempos do fim. Então hoje o Senhor tem revelado para nós por meio da sua palavra profética. Então lá na primeira semana nós aprendemos que a aurora, o que é a aurora? É esse intervalo, essa ligação entre a noite e o amanhecer, esse caminho, essa transição. E a aurora, ela tem três níveis, Tem três níveis, tem a aurora astronômica, a aurora náutica e a aurora civil. E de uma aurora para outra, está relacionada à posição do Sol em 6 graus. Cada vez que o Sol muda em 6 graus, muda de um nível de aurora para o outro, Então vamos falar aqui primeiro a primeira aurora, O primeiro nível. Tá à noite e aí tem a linha do horizonte e aí tem a posição do Sol. Se da posição do Sol para a linha do horizonte for de 18 graus, For de 18 graus, então a noite está começando a se esvair e ir embora, para dar lugar ao dia. E aí, quando o Sol ele se posiciona 6 graus acima, entre, vamos dizer, o Sol está aqui, a linha do horizonte. Então, da linha do horizonte até o Sol temos 18 graus. Quando o Sol se posiciona 6 graus mais próximo ali da linha do horizonte, então nós temos a primeira aurora, que é a aurora astronômica. Por que ela recebe esse nome? Ela recebe esse nome porque é nesse período que os astrônomos conseguem entender o brilho das estrelas, as galáxias, eles conseguem perceber que o brilho começa a sumir. Então, mais visualmente, por meio de um telescópio, eles conseguem observar e ver essa diferença. Por isso essa aurora, ela tem esse nome. Agora vamos pegar essa aurora e trazer para o lado espiritual nosso, Deus ele designou profetas para falar da aurora, para falar que ela começou, que nós precisamos observar. Assim como os astrônomos começam a observar que a luz das estrelas estão começando a perder o brilho por causa da claridade do Sol, então os profetas eles vêm nos alertar, olha, as coisas estão começando a acontecer, então vocês precisam estar atentos, ó Senhor Jesus. E aí vemos aí o Sol agora, ele, quando ele sai da posição da aurora astronômica, que ele sobe mais 6 graus, vem a aurora náutica. Ó Senhor Jesus. E essa aurora náutica, por que náutica? É porque ela, quando entra nessa faixa, entre o Sol, 6 graus depois dos 18 graus ali da posição da noite, que ele sobe. Ele estava em 18, aí ele sobe para 6, a aurora astronômica, aí ele sobe mais 6 graus. Aí vem a aurora náutica. Nessa posição você consegue ver o céu, você consegue ver o mar, você consegue separar, porque a claridade já permite que você separe entre o mar e o céu. Então por isso tem esse nome de aurora náutica. Mas então vamos trazer também para o nosso lado espiritual hoje, Senhor Jesus, essa é a faixa que podemos nos preparar. Essa é a faixa que nós podemos nos preparar para sermos vencedores, para mudarmos de estado. Devemos sair do estado em que estamos e agora mudar para o estágio de ser vencedor. Por quê? Porque já dá para separar o que é do céu e o que é da terra. Já dá para separar. E nós somos do céu. Nós não somos dessa terra, não somos desse mundo. Então nós precisamos começar a nos preparar como vencedores. Porque só falta agora o Sol subir mais 6 graus
para mudar para a próxima aurora, que é a aurora que nós vamos falar agora, a aurora civil. Porque depois da aurora civil, vem o amanhecer. Então, quando o Sol sobe mais 6 graus, depois da aurora náutica, vem a aurora civil. É quando acontecerá o arrebatamento, a vinda secreta do Senhor. Então, é na aurora náutica que nós devemos nos preparar, porque na aurora civil, o Senhor vai resgatar aqueles que se tornaram vencedores, aqueles que se prepararam durante a aurora náutica. E isso precisa ser eu e precisa ser você. Ó Senhor Jesus! E quando chega nessa aurora civil, faltando 6 graus só para amanhecer, para o Sol dizer, não, eu cheguei, porque o que é esse nascer do Sol? É a volta do Senhor Jesus. É a volta do Senhor Jesus. Então, faltando esses 6 graus, entre essa aurora civil e o amanhecer, de fato, vem a grande tribulação. Quando o Senhor irá julgar ali, né, na maneira terrena, aqueles ali que estão na terra. Ó Senhor Jesus! Só que nós somos trabalhadores da 11ª hora. Nós somos o pequeno rebanho. Nós temos pouca força, somos a igreja em Filadélfia. Ó Senhor Jesus! Então nós precisamos nos preparar porque o Senhor conta conosco. O Senhor conta conosco. E por saber disso, ao longo das eras a igreja vem sofrendo, porque o maligno, o inimigo de Deus, ele não brinca. Ele vem trazendo filosofias, heresias, gnosticismo, misticismo, tanta mistura, tanta coisa negativa que ele vem trazendo para a igreja. E aí se a gente pegar lá da época, né, lá de trás de Éfeso, aí vem Éfeso, veio em Esmirna, veio Pérgamo e a igreja começou a se degradar. Começou a se degradar. Mas o Senhor tentou restaurar a igreja por meio de Sardes. O Senhor tentou. Mas o percurso de Sardes para Filadélfia, a igreja assim foi afundando, foi para o fundo do poço. Oh Senhor Jesus! Mas aleluia por Filadélfia. Aleluia por esses trabalhadores da 11ª hora. Aleluia por esse pequeno rebanho. Porque é na igreja em Filadélfia que o Senhor encontrou um embrião para ele gerar o seu filho varão. É na igreja em Filadélfia. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Deus encontrou esse embrião maravilhoso. Em nós está sendo formado esse filho varão. Em nós, na igreja em Filadélfia. Nós estamos no século 21, não é isso? A igreja, o Senhor começou a restaurar na igreja em Filadélfia lá no século 18. Mas foi no século 20 que ele realmente conseguiu consolidar essa restauração. E hoje, no século 21, nós estamos vivendo essa realidade. A realidade da restauração do Senhor. Ó Senhor Jesus. E é na igreja em Filadélfia que o Senhor colocou uma porta aberta. E ninguém pode fechar essa porta. Ninguém pode fechar essa porta. Porque nessa igreja tem aquele que tem a chave de Davi, que é o Senhor Jesus. Ele tem a chave. Ninguém pode ter acesso porque a chave está na mão dele. Nós temos a responsabilidade de levar essa palavra, esse reino dos céus para as pessoas. As pessoas precisam estar envolvidas no reino dos céus, porque elas precisam também ser preparadas para ser vencedores. Nós temos pouca força, temos muita pouca força, mas nós não negamos o nome e nós não negamos a palavra. Eu quero ler um trechinho do final do Alimento Diário de hoje, porque eu quero ler na íntegra, porque ele está simplesmente maravilhoso e é muito encorajador. Diz assim: por essa razão, vamos pregar o Evangelho, porque temos a chave da porta do reino. As pessoas que aceitarem o Evangelho pregado por nós devem ser introduzidas no reino. Temos pouca força, mas temos guardado sua palavra e não negamos o seu nome. A palavra de Deus é tudo para nós. É nossa direção, nossa luz, nosso alimento. Ó Senhor Jesus, é o que faz haver a obra de Deus em nosso meio. E o nome do Senhor é a nossa vida, é o nosso respirar. Sem invocar o nome do Senhor, para viver por meio dele, simplesmente não existimos como igreja. Existimos como igreja porque respiramos esse nome. Esse nome nos conecta com Deus. Ó Senhor Jesus, todas as vezes que invocamos o nome do Senhor, permanecemos ligados a Deus o tempo todo. Olha que leitura maravilhosa. Ó Senhor Jesus, Senhor, nós te louvamos, Senhor, por essa leitura de hoje. Nós te louvamos porque esse fenômeno da aurora, Senhor, ele nos mostra que a tua vinda está próxima. E o Senhor nos pede para nós nos prepararmos. O Senhor vem ali com a sua cor amarela de atenção, chamando a nossa atenção. Ó Senhor Jesus, Senhor, que nós possamos estar atentos, nos preparando. Que o Senhor possa estar gerando o seu Filho em nós, porque o Senhor está nos preparando para ser vencedores. Senhor, nós queremos reinar contigo. Quando esse sol nascer, quando esse amanhecer surgir, porque nós somos do dia,
não somos da noite. E é no teu iluminar que nós vamos reinar contigo. Por isso, nos abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia.